Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a uma partida muito interessante entre Carlsen, Magnus Carlsen e Gashimov. É uma partida um pouco longa, mas nós vamos analisar com muitos detalhes. É enfrentar a Ouriço. A Ouriço é uma posição muito interessante para jogar contra a inglesa. Bora ver, vamos ver como que é o nosso campeão mundial, agora não é mais. Falar nisso, vai ter final do mundial, acho que em novembro, né? Então nós vamos ter a chance de ver o novo campeão mundial ou manter o mesmo, né? Vamos ver se será um indiano ou um chinês. Os dois países de maior população no mundo, né? A Índia em primeiro, a China em segundo. Bora lá, vamos ver essa partida. O Carlsen tá de brancos, o Gashimov de negras. E ele vai jogar o Mauriço, o Gashimov, contra ou a Red Hog, né? Como se chama? Contra a inglesa. Cavalo F3, Carlsen, cavalo F6, C4, C5, cavalo C3, E6, G3, B6, bispo G2, bispo B7, roque, bispo E7. Com essa configuração, as negras adotam a formação ouriço, o Red Hog. As brancas têm uma grande variedade de maneiras de resolver isso, mas consideraremos duas delas aqui. D4, permitindo o ouriço padrão. O treinamento alternativo que eu recomendaria começaria com a troca de B3, a troca avançar B3. Com que ideia jogar B3? As brancas pretendem continuar com o bispo B2, bispo B2 e E3. E somente então D4. Além disso, depois de C por D4, ele irá recapturar com o cavalo, né? Vai avançar aqui, aqui, vamos capturar aqui, ele vai capturar com o cavalo. Isso parece um pouco as linhas duplas de fianqueta E3, que você recomenda contra o gambito da dama recusado, Índia da dama. Sim, é por esse motivo para atrair jogadores das brancas com parte do repertório baseado nesse sistema. Aqui estão alguns exemplos. Aqui é a partida do Ulf Anderson, roque, bispo B2, D6. Não é a partida, tá? É uma variante. Na realidade, nós estamos trazendo outra partida que saiu disso daí, que vai ser entre uma partida do Ulf Anderson. É uma prima posicional das brancas. B3, cavalo de B, D7, D4. Só agora as brancas avançam o centro. Agora pode seguir. A6 não é um bom lance. D5, E por D5. Podia jogar E5, né? H4 é melhor para as brancas. Mas jogou cavalo H4, G6. Cavalo por D5. Cavalo por D5. Bispo por D5, bispo por D5, dama por D5. As brancas é uma obra-prima posicional de Ulf Anderson versus Brown. E é um Ikenzi também. Mas vamos continuar. Se o preto não pretende capturar D4, ele deve jogar o que na 10 aqui? Cavalo E4, com boa chance de algo se aproximar de igualdade. Por exemplo, cavalo E2, dama C7, ou A6, dama C2, torre A7, cavalo F4, torre D F6, torre D F D1. Foi um pouco melhor para as brancas. Essa partida que foi de Pigusov e Polijarov. Também tem outra aqui, ó. Dama C2, torre de A E8,
Torre de A, D1, G5 é um pouco confuso, né? Cavalo de D aqui, F6, parece mais normal que igualdade aproximava. 2, D5, E por D5, C por D5, bispo para F6, cavalo de F, D4, tá cravado aqui, né? Se capturar aqui, cai a dama. As brancas vencem virtualmente em Curadica e Gutierrez. Nós vamos voltar a partida do Carlsen. Pelo C por D4, dama por D4, D6. Olha o comentário que ele faz. Ele fala assim: eu nunca entendi o ouriço, porque o preto não é apenas apertado e portanto pior. Afinal, na siciliana, na E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4. As pretas quase sempre jogam cavalo F6, exatamente para impedir que as brancas estabeleçam esse tipo de formação, no centro de Marocos, com peão em C4 e E4. Então, por que o preto permite aqui? É uma boa pergunta. O mundo de xadrez levou muitos anos para apreciar a viabilidade da criação das negras. Em primeiro lugar, tem menos espaço, não é, por si só, uma coisa ruim. Uma posição não é apertada apenas porque tem menos espaço. Apenas apertada se tiver pouco espaço para acomodar suas peças confortavelmente. No ouriço, a formação das peças das negras se encaixa perfeitamente nas três fileiras, e as peças não costumam tropeçar em si mesmas ou ficar no caminho uma da outra. A grande diferença com a siciliana aberta que você mencionou, que as peças das brancas são colocadas menos agressivamente aqui. Em particular, o bispo branco no G2 não se opõe ao rei das pretas, como faria se estivesse no D3. Essas são as chaves para a viabilidade da posição preta. Bispo G5. Essa é uma das melhores abordagens das brancas. É menos ambicioso do que alguns outros setups, mas as brancas pretendem apenas diminuir o potencial dinâmico das negras e garantir uma posição em que ele tenha uma pequena vantagem e uma tranquila batalha de manobras. Essa abordagem deve se adequar ao jogador inglês. Então, A6 para impedir a entrada do cavalinho aqui, né? Bispo por F6. Isso parece bem estranho. Eu pensei que quando eles tivessem mais espaço deveria evitar trocas, o que ajuda a aliviar a cãibra do defensor, né? O que acontece? Quando seu adversário está apertado, geralmente você faz o quê? Evita fazer trocas. Aqui a branca não apenas troca o bispo por cavalo, mas também o faz sem esperar que o bispo seja cutucado com H6. Resposta: bem, como eu disse na nota anterior, a posição das negras no ouriço não é realmente restrita no sentido geral do termo. Ele tem espaço suficiente para manobrar suas peças. Então essa troca faz relativamente pouca diferença nesse sentido. O que é realmente incomum no ouriço é que a troca de uma ou duas partes menores frequentemente tem o efeito de reduzir o potencial dinâmico da posição das negras. Todos aquele brilhante que vimos onde as negras abrem caminho com quebras como B5 e D5 quase sempre ocorre com o tabuleiro cheio de peças. Uma troca ou duas atrai muito desse potencial dinâmico e cria um ambiente mais silencioso para a posição. Voltamos à partida, B por F6, dama F4. Roque. O preto não pode assumir C3 aqui. Os peões brancos parecem muito fracos depois de B por C3, B por C3. Talvez, mas também o peão preto no D6, que será extremamente difícil de defender depois que a sua torre branca chegar à coluna D. Esse peãozinho aqui, né? Porque se trazer uma torre que essa ou essa, vai ficar dama, torre, e se avançar aqui, vai trocado. Torre de F, D1, como previsto.
Um exemplo do plano de Anderson. Veja as notas. O plano de Anderson é implementado, mas de uma maneira um tanto incomum e especialmente marcante. Foi o jogo Meyer e Otiesco em Liga Francesa 2011. Viu a bela variante da ideia. Torre de AD1, bispo E7, cavalo E4, bispo por E4, dama por E4, torre A7, cavalo D4, torre C7, B3, defendeu o peãozinho, torre C5. As negas trazem a torre cedo para o jogo, né? 17 A4, dama C7, torre D2, rei H8, torre B1, dama B1, tirou a dama do meio, cavalo D7, torre DF D1, F6, E3, dama C8, torre C2, torre C7, torre DD E2, H6, H3, torre D8, rei H2, bispo F8, dama H1. Esse daqui é o popular rifle de hatch. Ele prepara um ataque aqui. Uma ideia maravilhosa. A branca inverte a ordem usual dos passos no plano. Em vez de jogar B4 e B5 para apanhar cavalo em C6, apanhar o cavalo aqui, ele encontra uma maneira de jogar cavalo C6 primeiro e depois apoiar o cavalo com B4 e B5. Como Marco de Dvoretsky escreveu outra vez, exemplos clássicos devem ser utilizados, não copiados. O jogo continuou. Torre 8, cavalo C6, esse cavalo chato aí, H5, B4, H4, G4, B5. Uma tentativa desesperada de impedir as brancas de ancorar seu cavalo em B5. Se esse cavalo ficar preso em B5 vai ser triste, hein? C por B5, D5, dama A1. A dama branca manobra para os cantos, seria encantado o Hatch. Hatch gostava, né? Tanto que ele usava sempre o rifle de Hatch. A por B5, A por B5, dama B7. Dama A6, oferecendo a troca, que não seria bom para as negras, né? Torre A8, ele vai trocar dama B7, torre B7. E agora o simples bispo F1. Protegido o peãozinho, teria mantido uma clara vantagem. Mas não foi isso que jogaram na partida. Depois de jogar torre DF D1, jogou o quê? Bispo E7, cavalo E4. Essa é outra grande prancha do plano das brancas na abertura. Esse movimento força a troca de outro par de peças melhores, sugando um pouco mais do dinamismo da posição das negras. Bispo por E4, dama por E4, torre A7. Aqui tem uma pergunta que ele faz: o que é isso quando está em casa? Basicamente é tudo sobre a casa C6. Essa casa C6.
Para fazer isso, é preciso colocar seu peão em B5 para cobrir a casa C6. Então, depois de uma toca posterior em C6, as brancas terão um monstro passado no peão quando ele recapturar B5 por C6. Sim, mas como as brancas conseguiram seu peão para B5 sem perder o seu peão de C4? Bem, aqui esta está a ideia. As brancas pretendem A4 seguido de colocar sua dama em A2. Você está brincando comigo? Resposta: nem um pouco. De A2 a dama defende C4. Ela então defenderá o peão novamente. Talvez uma torre por E3, o bispo F1, eventualmente quando C4 estiver garantido, ele jogará B4, depois B5 e finalmente cavalo C6. Isso é que chama de um plano a longo prazo. Esse resposta foi desenvolvido por Ulf Andersson na década de 80. Ele venceu vários jogos dessa maneira contra o ouriço. O cavalo, agora voltamos à partida. Cavalo D7, E3, cavalo C8. As brancas estão louquinhas para deixar esse cavalo aqui, né? Torre C2, torre C7, A4, torre D8, torre A2. Então ele realmente fez isso. Eu disse isso, não disse. As brancas executam o plano de Anderson de forma consistente. Cavalo E5, atacando o C4 novamente e impedindo o B4 e B5. H3. Kelsey apontou que A5 foi tão forte graças ao ponto tático que depois de B por A5, dama por A5, D5, torre de D, C1, torre C5, as brancas têm C por D5, se capturar aqui, cai aqui, vai capturar, vai ser a dama e uma torre, né? Jogou bispo F6, torre de C, D2, mirando o peãozinho ali também. Vamos continuar. Torre C5, F4, deu um totó no cavalo, cavalo G6, torre D3, H6, dama D2. Armou um canhão da Liquine aqui, né? Mas geralmente você põe a dama por último e a torre aqui. As pretas agora decidem que já descansaram de ser empurrados, então de quebra no centro. E5, cavalo DC, E2, B5. Essa é a ideia. As pretas parecem trocar seu peão de D pelo peão C das brancas. A por B5, A por B5, cavalo A3. B por C4, cavalo por C4. D5, B por D5. Agora se jogasse cavalo B6. Cavalo B6 acaba de ganhar material aqui, foi o que o Carlos assumiu na época. Mas quando viu o truque desagradável. Dama E6. Cavalo por D5. E4. Eita. Ele, ao mesmo tempo que fechou a diagonal do bispo, que está protegendo o cavalo, ele atacou a torre. Aí, a torre das brancas não tem praticamente pra onde ir, né? Mas vamos lá. Dama por H3. Dama G2. Dama por G2. Rei por G2.
E por F4, E por F4, torre C7, cavalo E3, torre DC D7, cavalo G4, B2. Calça identificou isso como uma imprecisão séria, recomendou a bastante surpreendente bispo C3. Mas vamos voltar aqui. Cavalo F2, F6, bispo E4, cavalo F8, B4, torre de DF3, cavalo por D3, bispo C3, torre C1, bispo D4, cavalo C5. Calça continua a manobrar com muita habilidade, apesar dos bispos, calça de branca, né? Apesar dos bispos de cor oposta, o preto está realmente sofrendo. Trocar em C5 não ajudaria. Trocar o bispo pelo cavalo. Porque o resultado final da torre mais bispo e torre mais cavalo seria muito melhor para as brancas. O peão B passado é uma ameaça real. É verdade. Tem um difícil caminho que vai ser defendido por muitas peças. Mas jogou B, bispo E3, torre C3, torre C2, F3, bispo D4, torre C4, G6, cavalo D3, bispo G1, torre C8, aqui podia até jogar torre C1, enquanto mais preciso forçando o bispo a D4. Né? O paralelo do cavalo negro quer ir depois de bispo D4, F5, G por F5, bispo por F5, cavalo E6, falha aí. Torre 2, cheque. Rei D5. E as pretas vão perder uma peça, né? Vai jogar torre G7, torre C7, cheque. Rei G8, F5. Apertar ainda mais o cavalo negro, que torna impossível realizar qualquer atividade. G5, o erro de perder. Calce apontou recurso fantástico. H5, que provavelmente atrai. Vai jogar G4, bispo H2, torre B7, torre C2, cavalo C5, cavalo C3, cheque, rei E2, H5. Já está desesperado, já que bispo D5 e cavalo E6 estão chegando. G por H5, G4, cavalo E6, torre C8, B5, torre B8, trocar as torres, bispo D5, bispo A7, sem cavalo por E6, F por 6, rei F8, H6. Vai ser difícil segurar os dois peões. E o preto não pode parar todos os peões passados. Né? Tem 3 aqui. Né? 1, 2, 3. Rei F1, bispo E3. Damos rei G2, rei F7, cavalo para F8. Rei por F8, G3.
rei E7, rei por G4, rei D6, rei F3, bispo D2, H6. Ouriço é uma maneira altamente respeitável e bastante popular para as negras se defender contra a inglesa. No entanto, vimos como neste jogo, as brancas têm pelo menos duas maneiras de obter uma posição relativamente tranquila, na qual ele pode jogar com uma pequena vantagem. O célebre plano Anderson é um método enquanto o sistema com E3 de cavalo por D4 subsequente se encaixa perfeitamente na abordagem anti-gambito da dama recusada. Então, qualquer um desses métodos deve se adequar à player da abertura inglesa. Valeu, pessoal. A partida foi grande. O Gashimov abandonou e o Carlsen ganhou. Porque realmente não tem como segurar essa peãozada, né? Porque aqui, se capturar o bispo, tchau, né? Esse peão escapa. Porque esse coisa não pode ir aqui para tentar segurar lá. E também se for segurar aqui vai ser muito devagar, né? Então não dá tempo. Então o Gashimov abandonou. Excelente vitória de Magnus Carlsen. Foi o Weekend 2012, né? 12 anos atrás essa partida. Tá bom? Valeu, pessoal. A partida foi meio longa, mas foi uma partida muito interessante. Que é uma partida muito interessante. Porque mostrou a luta do ouriço, né? Da posição ouriço, Red Hog. Que é ouriço também inglesa. Contra a inglesa. Tá bom? Valeu, pessoal, que vocês podem contar a estrutura assim. Eu só encontrei uma vez que uma pessoa jogou ouriço quando eu jogava inglesa. Só foi uma vez, nem lembro como acabou a partida. Valeu, pessoal, até mais, um abraço. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você é novo. De segunda a sexta eu sempre posto de 1 a 2 vídeos diários. Finais de semana eu não posto nada, tá bom? Eu tiro para descanso e para treinar xadrez para disputar outros torneios que tem aqui na região. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço a todos e bom final de semana. Um abraço. Tchau.